Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Felipe e você? Quem é você e como você está? Você tá bem? Eu não tô muito bem hoje não, vou falar a verdade, mas estou aqui para fazer esse vídeo. Até porque se eu for esperar eu estar bem para fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada nunca. Então eu vim aqui hoje para comentar como tenho feito ao longo de algumas semanas o que passa pelo meu feed ao longo da semana nas redes sociais e que muito chama a minha atenção. Hoje, se eu não estou tão bem, como eu disse que não estou, quem está bem é Bad Bunny, que venceu na vida e sabe que venceu. Essa semana começamos com esse feito do Bad Bunny, que foi aí o primeiro cantor a produzir um álbum todo em língua espanhola e a vencer o Grammy na categoria de melhor álbum do ano. E se eu te disser que eu sou um grande fã de Bad Bunny, um grande conhecedor de Bad Bunny, estou mentindo, apesar de que o álbum dele que ganhou essa categoria, ele esteve entre os álbuns que eu mais ouvi neste ano. E isso me fez refletir sobre, de fato, né, o poder da representatividade. Porque, como eu disse, eu não sou um grande conhecedor, um grande fã de Bad Bunny, não acompanho tão profundamente, mas por ele ser latino, por todo o discurso que ele tem tido e por toda a importância que ele tem tido também diante de todo o contexto político que a gente tem vivido, ter visto a vitória do Bad Bunny, ter assistido essa vitória, foi como se de certa forma eu tivesse ganhado. E muito me lembrou também o Oscar do ano passado. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita preguiça, eu detesto assistir premiações hoje em dia, porque quando eu era adolescente eu adorava assistir premiação, VMB, VMA, tudo quanto é premiação estava eu lá assistindo, e muito disso por quê? Porque eu sempre tive vários ídolos. E assistir essas premiações em que meus ídolos estavam participando, de certa forma, era como se eu estivesse representado ali. E eu voltei a sentir um pouco dessa representatividade nas premiações agora, no ano passado, no Oscar, porque o Brasil estava ali concorrendo. Semana passada senti isso por conta do Grammy, com a vitória do Bad Bunny, um cantor latino com orgulho da sua origem, com orgulho da sua latinidade, é assim que fala? Enfim, com orgulho de ser quem é, de ter nascido onde nasceu e com noção do poder e da importância de estar aonde está e de quantas pessoas ele representa. Então fiquei muito contente com a vitória de Bad Bunny e desde já estou muito ansioso para assistir o Super Bowl, o show do Super Bowl, que é outra coisa que eu também não assisto, mas vou assistir amanhã por conta de ser Bad Bunny, por conta de ser um artista latino que nesse momento tem um discurso, tem uma postura, tem um posicionamento que eu como pessoa adoraria ter algum tipo de poder de voz, algum tipo de poder para poder fazer o que ele está fazendo. Bad Bunny muito me representa nesse momento. E como eu disse, eu ouvi bastante o álbum do Bad Bunny no ano passado. E se eu te disser que eu tinha ido atrás ou que eu tinha parado para pensar no significado por trás da capa do álbum, vou estar mentindo. Até que nessa semana apareceu para mim esse vídeo desse cara mostrando e explicando qual é o significado daquelas duas cadeirinhas de plástico naquele ambiente. O que representa? E eu achei tão bonito isso. E eu vou confessar que me pegou demais. Foi algo que mexeu bastante comigo. Recentemente, há uma semana, vai fazer 2 semanas agora, eu perdi a minha avó. O luto, ele faz a gente refletir sobre uma série de coisas. E não foi diferente comigo. E ter visto essas imagens que mostram, que exemplificam o que significa a capa do álbum do Bad Bunny, foi algo que mexeu muito comigo essa semana. E eu achei belíssimo. Eu achei muito tocante, muito sensível, muito poético. E fiquei ainda mais contente em saber que o Bad Bunny, um artista que, como eu disse, é um artista que tem orgulho de suas origens,
está tendo tamanho reconhecimento neste momento. Que legal. Ai, mas vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar agora de cinema. E vou falar da minha franquia preferida de filmes, que é Pânico. Inclusive nos meus perfis nas redes sociais essa semana, esse mês, aliás, eu tô fazendo um esquenta para Pânico 7, que estreia dia 26 de fevereiro deste ano. Agora tá para estrear. E eu tô super ansioso. Não estou tão ansioso quanto estive para os outros filmes, por conta de toda a questão dos bastidores, todo esse rolê, tudo que aconteceu nos bastidores da produção de Pânico 7, que a gente sabe que originalmente era para ter trazido de volta a Melissa Barrera, a Jenna Ortega, elas não voltaram por conta de problemas que as atrizes tiveram, principalmente a Melissa Barrera, com o estúdio, por conta do posicionamento político dela. Tudo isso me broxou demais, essa demissão dela, e a gente sabe que originalmente Pânico 7 não era para ter sido o Pânico 7 que a gente vai ver, mas de qualquer forma estarei lá, vou assistir 2 vezes, porque eu tenho a tradição de assistir 2 vezes os filmes da franquia Scream no cinema, pelo menos 2 vezes, gosto demais, tô super animado para assistir esse filme, apesar de não estar tão animado quanto estive para Pânico 4, para Pânico 5, para Pânico 6, mas estou animado. Entendeu? Estou bem curioso, para falar a verdade, porque esse roteiro parece que vai trazer algumas diferenças em relação aos filmes, porque por mais que eu goste da franquia, eu não vou mentir aqui que essa franquia é uma franquia que o quê? Que repete fórmula, né? Tem uma fórmula muito estruturada que ela se repete ao longo de todos os filmes. Esse parece que vai quebrar um pouquinho isso. Tô curioso para saber o que vem por aí. E dessa vez o trailer tá entregando muito pouco, né? O material de divulgação tá entregando muito pouco, o que eu também acho sensacional. E eu decidi que eu vou fazer, não postando um por dia nos stories, mas vou responder aqui, no tete a tete. Personagem favorito. Hoje em dia, eu vou dizer pra vocês que a minha personagem favorita, sem sombra de dúvida, Gale Weathers. Número 2, filme favorito. É um pouco difícil de responder essa pergunta. Eu acho assim que Pânico 1 é um clássico e foi dali que tudo se iniciou. Mas o meu favorito é Pânico 4. Filme mais fraco. Se você pensa que eu vou dizer Pânico 3, você está muito enganado. Para mim, o mais fraco é Pânico 2, sem sombra de dúvidas. Perseguição favorita, a da Gale Weathers em Pânico 6. Entregou muito. Abertura favorita, sem sombra de dúvidas, a de Pânico 1 é um clássico. Nunca nenhum dos outros filmes conseguiu repetir o impacto daquela cena. Mas vou ter que fazer uma menção honrosa aqui, a abertura de Pânico 2. Quando eu era criança e assisti Pânico 2, consequentemente a abertura, eu vou ser bem sincero que eu não gostava muito, eu achava muito nada a ver. Mas com o passar do tempo eu aprendi a apreciar essa cena. E sem contar que com o passar dos anos e com o lançamento de outros filmes, essa cena foi ganhando destaque pra mim porque é a abertura mais diferente de todas. Então eu tenho que mencionar que a abertura de Pânico 2 eu acho incrível. Mas a minha preferida é sem sombra de dúvidas, a do Pânico 1. Pior personagem, esse daqui, o detetive Anthony Perkins. Sabe por quê? Porque eu acho que ele passou o ponto no que diz respeito ao humor em Pânico 4. Eu acho ele um personagem chato. A morte dele, eu acho que é o pior, é o mais baixo, é o ponto mais baixo de Pânico 4. Então, pra mim, ele é o pior personagem. Revelação favorita? Com certeza, a de Jill Roberts em Pânico 4. Personagem mais subestimado? Roman, de Pânico 3. Ele tá ganhando um pouco mais de destaque agora, tanto que ele vai voltar nesse Pânico 7, né? Mas eu acho que ele é o personagem mais subestimado. Eu gosto muito de Pânico 3 como um todo. Eu gosto muito da ideia do
da revelação de que a Sidney tinha um irmão que ela não sabia da existência. Gosto muito do fato de que ele foi o único Ghostface solo. Gosto muito da ideia de que ele foi quem pôs coisinhas na cabeça do Billy. E acho que ele é muito pouco lembrado, muito subestimado. Espero que a participação dele nesse filme faça jus ao que esse personagem merece, na minha opinião. Personagem mais superestimado. Personagem mais superestimado, eu acho que é a Amber, de Pânico 5. Não gosto dela. Eu não gosto de nenhum dos dois Ghostfaces de Pânico 5, mas eu vejo muitas pessoas elogiando demais ela. E eu acho que, cara, pra mim, não entrega. Pior Ghostface. Pior Ghostface. Eu acho que... eu acho que os dois filhos do policial de Pânico 6. Porque... eu acho que os personagens não foram tão bem desenvolvidos. Enfim. E é isso. Eu acho que os dois filhos, sem exceção, os dois filhos de Pânico 3... Eu adorei que foi um trio de assassinos em Pânico 6. Mas assim, os dois filhos são muito fraquinhos, né? Vamos falar a verdade. Melhor Ghostface, Jill Roberts. Sem sombra de dúvidas. Ghostface mais inesperado, Jill Roberts, sem sombra de dúvidas. Melhor frase da franquia. Mais uma vez eu vou mencionar Pânico 4. Don't fuck with the original. Don't fuck with the original. Melhor ligação. Eu vou ficar entre a da Casey de Pânico 1 e a da Gale em Pânico 6. Mas como eu tenho que escolher eu vou escolher a da Casey. Melhor elenco. Eu vou ficar também entre Pânico 1 e Pânico 4. O do 5 também eu acho que foi muito bom. Mas eu vou escolher Pânico 4. Cadelinha de Pânico 4 aqui. Morte mais chocante. A do Dewey em Pânico 5. Por mais que tivesse... Tudo indicava que o Dewey morreria naquele filme, ainda assim foi chocante. Sobrevivente favorito? Gale Weathers. Hoje em dia é a Gale Weathers. Regra do terror mais icônica da franquia? I'll Be Right Back. No meu dia a dia, quando eu falo volto já, eu me lembro do Randy falando essa regra e do Stu tirando um sarro dessa regra. Melhor pôster da franquia. Eu gosto muito do pôster de Pânico 3. Eu acho muito bonito. Tanto que eu tenho ele aqui na parede do meu quarto. E eu gostei muito desse novo pôster de Pânico 7, que eles fizeram referência ao massacre da Serra Elétrica. Mas como eu tenho que escolher até por questão de memória afetiva, eu vou escolher o de Pânico 3. Qual é o próximo? Melhor motivação. A da Jill Roberts. Queria ser famosa. Uma motivação que estava à frente do seu tempo. Poucas pessoas entenderam lá em 2011 e hoje faz mais sentido do que nunca e eu acho sensacional. Personagem que merecia ainda estar vivo. Jennifer Jolie, de Pânico 3. Sem sombra de dúvidas. Eu adoro a Jennifer. Gostaria muito de vê-la de volta. Se a Kirby não tivesse voltado em Pânico 6... talvez eu mencionasse a Kirby, mas a Jennifer Jolie eu adoro. A Jennifer Jolie queria ela de volta. Melhor morte da franquia. Melhor morte da franquia. A da Tatum. No portão. Acho que é a melhor morte da franquia. Momento favorito da Sidney. Sabe qual é o meu momento favorito da Sidney? Veio muito tranquilamente na minha cabeça. Aquele momento em Pânico... não. Pensar. Cara, eu fico em dúvida agora entre aquela conversa dela com o Dewey em Pânico 4 e entre a conversa dela com o Kincaid em Pânico 3. Mas eu acho que eu vou... e tem outro também. Aquela conversa dela com o professor de teatro em Pânico 2. É essa. Aquele momento que ela conversa com o professor e que ele fala pra ela repetir a frase: eu sou uma guerreira. E ela repete. É essa. Momento favorito da Gale Weathers. Momento favorito da Gale.
Meu momento favorito da Gale também é de Pânico 4, mas é aquele momento dela indo pra festa, disfarçada de um dos adolescentes com a máscara do Ghostface, colocando as câmeras escondidas e interagindo com os adolescentes. Aquele é meu momento favorito da Gale. Melhor expert de terror, a Kirby. Melhor monólogo no terceiro ato. Porra, nenhum, eu acho que todos insuportáveis, todos muito chatos. Mas acho que do Billy talvez seja o mais interessante. Personagem novo do sétimo filme que eu tenho certeza que morre. A loirinha lá, que praticamente rolou já um spoiler da morte dela. A Hannah. Novo personagem do sétimo filme que mais estou ansioso pra conhecer. O personagem do manicômio. Vai ter alguma coisa com o manicômio, algum personagem do manicômio. Quero saber quem é. Primeira vítima do sétimo filme, acho que já tá meio que claro que vai ser aquele casal do Airbnb. E que provavelmente vai ser o cara. Por conta dos trailers e de tudo que foi lançado, eu acredito que seja isso. Espero que não, que tenha uma surpresa. Mas acredito que vai ser. Aposta Ghostface do sétimo filme. Você sabia que eu não costumo fazer isso? Eu não fico tentando adivinhar quem é o Ghostface. A única vez que eu fiz isso foi no Pânico 6. E fiz inclusive pra fazer um vídeo também falando das minhas apostas. Pra Pânico 7, tá todo mundo apostando na personagem da Anna Camp. Eu não acho que ela vai ser Ghostface, não. Eu acho que vão ser pelo menos 3 Ghostfaces. Eu acho que um dos Ghostfaces vai ser... Eu acho que um dos Ghostfaces... eu não acho, não. Mas eu quero que um dos Ghostfaces seja algum personagem que já tenha aparecido em alguns dos outros filmes. Me recuso que seja Gay Weathers. Então eu quero que algum dos gêmeos seja um dos assassinos. Talvez a Mindy. Então eu vou dizer que eu aposto nela. E por falar em Pânico, eu vi essa notícia essa semana e eu achei muito interessante. Por quê? Porque vai ser lançado o filme Quarto do Pânico. Um filme brasileiro chamado Quarto do Pânico. E aí você pensa, tem o mesmo nome daquele filme americano antigo lá com a Kristen Stewart, não é? Deixa eu só confirmar se tem a Kristen Stewart. Como eu disse, tem a Kristen Stewart, tem o Jared Leto. É um filme bem lembrado no que diz respeito ao segmento de filmes de suspense, filme de terror. É um filme muito bom. E aí, esse filme brasileiro, ele é um remake de Quarto do Pânico. E eu achei muito interessante, por quê? Porque a gente está muito acostumado a ver remakes, a ver os Estados Unidos fazendo remakes de filmes de tudo quanto é país, porque eles não sabem ler legendas. Então é muito peculiar, é muito interessante quando a gente vê um país, como o Brasil, por exemplo, refilmar um filme americano. Estreia dia 13, pelo que eu entendi, vai entrar direto no streaming da Telecine. Vou colocar com certeza na minha lista de filmes para assistir. Vou assistir? Não sei, porque essa minha lista de filmes para assistir é uma lista onde alguns filmes entram e ficam ali uma vida toda e nunca são assistidos. Mas provavelmente eu vou assistir porque, como eu disse, eu gosto do filme original. Achei muito interessante a ideia do Brasil fazer uma refilmagem de um filme americano. Essa informação me fez ficar com a seguinte dúvida. Será que o Brasil tem outros filmes que são refilmagens de filmes americanos? E aí eu encontrei essa matéria do site Cinepop que trouxe alguns filmes brasileiros que são refilmagens de filmes de outros países. Olha só. Amor Sem Medida, filme do Leandro Hassum com a Juliana Paz. Não assisti, pelo que eu percebi é um filme original Netflix. Aí você pensa que é um filme original, um roteiro original? Não. Ele é uma refilmagem e esse filme parece que teve outras refilmagens. O original chama Coração de Leão. De que país é? Não sei, vamos ver. Coração de Leão. Argentino, que foi refilmado na França e também aqui no Brasil. Próximo, 2+2. Eu lembro que eu assisti esse filme 2+2 quando eu estava na faculdade, há muitos anos atrás, e eu achei muito interessante,
porque ele mostra que swing não é bagunça. Eu achei muito legal realmente, porque ele mostra assim todas as regras e todos os combinados que existem entre as pessoas que fazem swing. Naquela época eu não entendia muito desse assunto e achei muito interessante. E olha só, esse filme teve refilmagens também, não só brasileira, mas teve também uma refilmagem brasileira que eu não sabia e que achei muito interessante, que talvez eu assista. E é também um filme argentino. Próximo, Não Se Aceitam Devoluções. Originalmente é um filme mexicano de 2014. É isso? E que também foi refilmado por Leandro Hassum, o rei dos remakes aqui no Brasil. Um Namorado para Minha Mulher. Eu lembro que esse filme ele fez um certo sucesso porque foi o último filme desse ator, que é o Domingos Montanha. Ele foi o último filme desse ator, Domingos. Porque ele infelizmente faleceu, né? Afogado durante a produção de uma novela, vocês lembram? E pouco depois da morte dele foi lançado esse filme no cinema. Tem a Ingrid Guimarães. Não assisti, mas é um filme também argentino, de 2008. Interessante. Entre Lençóis. Esse filme eu assisti uma vez passando na TV e eu achei muito interessante. É um filme com o Reinaldo Giannichini. E é um filme chileno de 2007, que posteriormente foi refilmado e trouxe no elenco Reinaldo Giannichini. E quem mais? Paola Oliveira, olha só. Eu lembro que esse filme é muito bom. Assisto, é interessante. Muito bom é uma palavra forte, mas é interessante. Vale assistir. E eu falei que eu sabia que outros filmes brasileiros eram remake. Por quê? Porque eu sei que A Jaula, um filme com o Chai Suede, ele é remake de um filme, se eu não me engano, também argentino, chamado 4x4. É um filme argentino, foi refilmado aqui no Brasil e não só no Brasil, ele teve acho que outras 2 refilmagens. Ele foi refilmado na Índia, inclusive a versão indiana tá na Netflix. Essa versão do Chai Suede, se eu não me engano, tá na Disney Plus hoje em dia, né? Antiga Star Plus. O original tá na HBO Max. E recentemente teve uma outra refilmagem com o Bill Skarsgård, que inclusive é a refilmagem mais diferente de todos. Eles mudaram bastante do filme. E foi lançado recentemente. E chama como? Chama Confinado. Foi lançado recentemente também. E também é uma refilmagem desse filme 4x4. E o Brasil também refilmou. Interessante, né? Próximo. Tem um filme que eu amo, que se chama Verônica. Trailer. Filme brasileiro de 2009 com a Andréia Beltrão, é isso? Andréia Beltrão, eu sou péssimo pra nomes. Andréia Beltrão, filme brasileiro que eu adoro, inclusive, esse filme. Já recomendei várias vezes. E esse filme, você pensa que é um filme original? Não. Ele também é inspirado... É um remake, é uma refilmagem de um filme italiano chamado Glória. Quer ver? Filme Glória, 1980. Filme de 1980, chamado Glória. Esse filme ele também foi refilmado nos Estados Unidos com a Moça das Pernas, de Instinto Selvagem. Não vou lembrar o nome. E foi refilmado aqui no Brasil também. Então, olha só que interessante. O Brasil também refilma filmes. Se você sabe de mais algum, conta pra mim. Eu acho muito interessante esses assuntos. E essa semana passou pelo meu feed este vídeo de 4 Spice Girls cantando Viva Forever, com o filho da Vitória tocando violãozinho.
E esse vídeo me pegou demais, porque essa música, Viva Forever, é uma música que mexe muito comigo. E eu nem sei explicar o certo. Essa música me causa uma sensação muito maluca. É uma nostalgia, uma melancolia. Eu acho belíssima, eu acho uma das músicas mais bonitas da história da música pop. E ela me causa algo muito que eu não sei explicar, uma sensação que eu não sei explicar. É um misto de uma sensação boa e uma sensação ruim ao mesmo tempo. Uma sensação nostálgica e triste ao mesmo tempo. Eu não sei explicar. Mas eu acho essa música tem esse poder para comigo. E essa música ela tem esse clipe icônico. Que eu também acho um clipe belíssimo. E é um clipe assim que muito marcou a minha infância. Eu lembro que eu assisti esse clipe quando eu era criança e me causava um misto de encantamento e medo. E eu nunca entendia o que esse clipe representava. E aí eu te pergunto, você já assistiu esse videoclipe chapado? 2024, final de 2024, eu tive essa experiência. E aí eu entendi tudo. Eu entendi todos os significados desse videoclipe. E eu lembro que eu achei sensacional. Eu achei incrível. Depois que eu voltei pro meu estado normal, pro meu estado sóbrio, eu me esqueci de tudo que eu tinha entendido. Mas o que eu me lembro é que os significados desse clipe, eles são incríveis. Você já entendeu esse videoclipe? Desse jeito, eu vou encerrar o meu vídeo de hoje. Tinha mais assuntos pra falar? Nada muito sério. Mas o vídeo já tá longo. E eu tô sem paciência pra editar. Então eu vou ficar por aqui. E se você tá assistindo até o final, porra, muito obrigado. Se você assistiu até o final, comenta aqui. Porque eu não conheço ninguém que assista até o final. Nem eu assisto até o final. Se eu não tivesse que editar, entendeu? Mas é isso, vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto pra comentar os principais assuntos que passarem pelo meu feed nas redes sociais. Viva Forever!